se eu estiver falando muito alto, você me avisa, eu diminuo a voz aqui, viu? Eu só vou gravar um videozinho rápido aqui. Pode. Vamos entrar, tá? Bom dia, gente. Chegou aí a nossa quarta-feira, no meio da semana, naquele gás que a gente precisa, e ninguém melhor do que esse nosso querido convidado, Adir Hanushi, que tem tanto para nos ensinar, que tem tanto para nos passar. É aquela conversa gostosa que 5 minutos a gente aprende para a vida inteira. Adir, bom dia, se apresente. Bom dia, Cauane. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E eu fiz questão de fazê-lo, independentemente da posição física a qual por esse motivo eu esteja, porque também a recíproca é verdadeira por você. Uma pessoa sempre empreendedora, uma pessoa para frente, educada, de bons costumes, a qual, pelo pouco tempo que nos conhecemos, fez com que pudéssemos nos respeitar. Então, eu estou aqui de pé e à ordem para poder, dentro daquela contribuição de algo que possa, por algum motivo, fazer sentido, ajudar as pessoas às quais a gente entende que, pela nossa experiência, possa fazer algum caminho na vida. O tema que a gente vai abordar hoje é o jogo político nos negócios. É um tema muito forte, né? Porque a política é uma coisa que envolve absolutamente todos os aspectos da vida. Adir, conta para nós um pouquinho sobre a sua história. Conta quem você é, como é que você chegou aqui, por onde você passou, para o pessoal ir conhecendo você e saber por que você hoje está esse convidado tão especial nosso para falar de um assunto tão importante. Cauane, eu acho que para falar de qualquer um de nós, eu acho que a gente tem que pensar em cima do que nós éramos em relação a onde a gente viveu. Eu acho que nós todos somos aquilo que a gente foi dentro das nossas famílias, da forma com que a gente estabeleceu os nossos relacionamentos de amigos, de criança, e os sonhos e os ideais aos quais, por algum motivo, o ambiente nos mostrou os caminhos que a gente deveria seguir. A gente, voltando numa retrospectiva, hoje eu sou um profissional de 56 anos de idade, nasci em maio de 64, eu vejo que a época, muito daquilo quando eu tinha 8 anos de idade, é exatamente aquilo que eu fiz hoje até os 56. E acho que quando a gente, lá atrás, eu gostava da aviação, eu gostava de tecnologia, eu gostava de lidar com eletrônica, eu era um cara da área de comunicações, eu gostava de fazer aquilo como um líder nato já. Havia, na verdade, aqueles amigos que estavam no nosso entorno e eu percebia que havia um destaque em função de uma habilidade que eu nem sabia que tinha, mas que fazia a empatia, que fazia a reciprocidade, que fazia a cumplicidade e o engajamento dessas crianças para a gente atingir aqueles objetivos, que eram objetivos à época de 8, 10, 12, 14 anos de idade. Eu acho que aquilo ali... Só um pouquinho, gente. O Adir deu uma caidinha, voltou. É que eu estou num café aqui, até peço desculpa porque eu estou em trânsito aqui, eu estou num café, entrou uma ligação. Então, Cauane, eu acho que quando a gente enxerga essas coisas de pequeno, e foi aí que eu realmente pensei em ser técnico em eletrônica, depois engenheiro de telecomunicações, depois eu fiz 2 anos de administração na FGV em São Paulo, e segui no ramo de tecnologia, principalmente na área de comunicações, telecomunicações e a área de utilities, que é hoje onde eu praticamente milito, desse fundo de investimento que é a ITC, a qual você deu a chamada lá na missão que eu estou. Então, eu sou uma pessoa humilde do interior, do norte do Paraná, que fala o português puxando R, que tive oportunidades nesse Brasil afora e fora do Brasil, e que hoje estou aqui para tentar, com uma experiência pequena que tive, tentar mostrar algo que possa ser relevante, que possa fazer sentido às pessoas que são jovens empreendedores nesse projeto maravilhoso, que é do Condor, e que você muito bem toca e muito bem sabe, ao qual eu aqui prestigio. E é tão legal, né, Di, porque, veja, é uma pessoa que andou no mundo inteiro, tem muita experiência, mas tem toda a humildade, todo o carisma de quando tinha 12 anos. E isso é interessante, porque como que conseguiu estar assim, né? Como conseguiu chegar aonde você chegou e ainda permanecer com essa humildade? Por que a gente está entrando um pouquinho nesses temas? O empreendedor hoje a gente fala que essa nova geração é muito empreendedor de 1 milhão, né? E que muitos deles acham
que vão ser muito famoso, dono do Google, muito rápido. E o que nós estamos mostrando é que você já transitou em muitos universos e continua com o mesmo jeitinho, com o mesmo carisma. E como ser isso, Odir? Como que, dentro da sua experiência de vida, antes da gente entrar num assunto mesmo, da sua experiência de vida, como fazer para ser uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa carismática, passando por tanta coisa como você passou e que teria argumentos de sobra para não ser assim. Cauã, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em relação ao que nós somos, em relação à nossa parte cidadã. Eu acho que a vida vai nos dando algumas gratitudes e ela vai nos dando oportunidades de sermos alguém, mas para nunca perder de vista a humildade e a simplicidade. Porque eu acho que a gente conquista as pessoas, e aí eu estou vendo que você explicita isso de uma forma coaching, que você quer mostrar isso como modelar por um exemplo. Eu acho que quando a gente consegue atingir alguns níveis de dignidade, ao qual nos dão oportunidades de ser alguém numa condição diferenciada nesse país, eu acho que essa gratitude a qual o universo nos conspirou, ela é o ponto de retribuição ao qual a gente deve entregar para a sociedade. Quer ela governo, quer ela família, quer ela qualquer outra frente que você possa estar no seu ambiente. Por que eu digo isso? Porque a gente afasta as pessoas quando a gente, na verdade, não as traz dentro de um mesmo nível. E o importante é a gente saber lidar com as pessoas em todos os níveis, porque nem todo mundo é igual, mas o todo vai fazer com que a gente atinja os resultados. Se você pegar uma organização como a qual você sabe que eu tive há pouco tempo à frente, a gente tem praticamente 8.000 colaboradores, e eu fazia muito esse ensaio lá, sabe, Cauane? Eu procurava entender desde daquele profissional de menor grau hierárquico na organização, até o de maior grau hierárquico, o sócio majoritário, o acionista, quer ele brasileiro e do exterior, porque na empresa nossa era listada em bolsa, Madrid, Nova York, e a Bovespa em São Paulo, e eu aplicava exatamente nas proporções que pudessem fazer sentido, eu aplicava essa forma de ser com eles todos, e funcionava com todos, desde a faxineira, do boy, da copeira, do pessoal de operações, do pessoal da gerência média, do pessoal da diretoria de operações, da diretoria executiva, da presidência, do acionista e do sócio majoritário, e tudo funcionou. Então, eu acho que o segredo é a gente ser o que nós somos, a gente aplicar essas habilidades com a mesma humildade e a discrição e a transparência a qual nós fomos criados, né? Fomos forjados a sê-lo, e eu tenho certeza que o universo, as pessoas, a sociedade, o governo, as pessoas entenderão o que nós somos e responderão na reciprocidade a qual a gente imagina nossos objetivos. Odir, já entrando, né, já falou, né, como transita em todos os cenários e da mesma forma, com a mesma atenção, vamos dizer assim, com a mesma importância, como é que a gente pode dizer o quanto é importante esse relacionamento político dentro de um negócio? Seja ele uma grande empresa, seja uma grande estatal, seja uma startup, ou seja só uma ideia. Como que a gente pode trabalhar essa importância e como conduzir isso? Porque ali eu vejo que você tem muita inteligência emocional, né, para transitar, mas que talvez você não foi assim desde sempre, foi construindo isso. E como que a gente pode dizer que o empreendedor pode entender da importância desse relacionamento político dentro de um negócio? Olha, a palavra política, por si só, se você for entendê-la como agente de Estado, município, Estado e União, ela tem um viés e ela tem um vetor a qual você vai ter um papel, e este papel vai estar muito bem definido em cima de uma missão que possivelmente seja desenvolvimentista para um agente público que tem seus interesses públicos. Aí tem um campo muito vasto, mas que tem um comportamento que você deva seguir. Mas a nossa vida é política, Cauane. A nossa vida, quer ela de família, quer ela do empreendedorismo, quer ela do jovem, em qualquer ambiente ao qual você vai se relacionar, a palavra política, ela nada mais é do que o quê? Você ter a resiliência para os seus processos, você ter a determinação para os seus processos, você ser uma pessoa perseverante, com foco, fé e atitude. Eu diria para você que todo mundo que consegue entender o ambiente que você está e, na verdade, entendendo esse ambiente, sabendo se comportar de uma forma ética, íntegra, de bons costumes, para buscar seus objetivos,
A parte política dela, numa organização privada ou pública, ou numa entidade filantrópica, ou numa entidade não governamental, ou numa empresa de objetivos de desenvolvimento sustentável, ou até mesmo na parte espiritual de uma qualquer outra doutrina que você possa congregar ou ter uma obra que você queira fazer, esta componente vai estar voltada muito em cima de entender o ambiente, se moldar o ambiente, procurar fazer a governança desse ambiente num compliance que você realmente se vista nela e buscar o seu objetivo sem ferir os princípios que regram a parte principal do core business daquilo que você se dispõe. Você tendo esses atributos, conseguindo aplicá-los em qualquer tipo de ambiente, essa é a parte política. Independentemente de termos governos municipais, estaduais ou federais, você vai fazer a coisa dentro de um regramento, você vai buscar um atingimento para que atenda os indicadores de desempenho destes regramentos e você vai conseguir ter sucesso sobre o objetivo ao qual você, naquela missão, está designado. E eu diria assim, ó, o mundo hoje está mudando muito rápido, né? Tudo se transforma assim com o vento. Hoje é uma coisa, amanhã a gente não sabe. E isso acontece também conosco, seres humanos, né? Hoje eu acredito nisso, eu quero, amanhã pode ser que isso não me favoreça ou que eu não me sinta tão confortável em seguir esse fluxo, seguir o que eu acreditava ontem, vamos dizer assim. E como que a gente pode ser leal aos nossos ideais sem perder o bom relacionamento e sem ferir alguma pessoa que esteja, né, dentro de um contexto que eu estava ontem, mas que hoje já não cabe mais para mim? Porque é um assunto delicado, né? Porque a gente pode mudar, estamos em constante transformação, em constante mudança, mas e como falar para o nosso colega ali que não é mais assim se ontem era e não perder, né, esse bom relacionamento e nem ferir os valores dessa pessoa? Sua pergunta é muito interessante, é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu te diria que, na minha percepção, da forma com que eu vejo, que eu vivi e que eu vivo, né, eu acho que no limite da legalidade, Cauane, no limite da legalidade. Eu acho que a fronteira, a gente chama muito isso na engenharia, de range of span, que é, na verdade, o quantitativo de área que você tem de abrangência para poder ter uma iniciativa, ela lhe dá um campo muito vasto e grande, mas ela te dá uma área tênue entre o limite daquilo que você possa fazer. E o limite daquilo que você possa fazer, ele está totalmente delineado em cima da organização a qual você está e dos limites aos quais você imprime para a vida que você quer ter. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, você sabe disso. Quer dizer, se a gente tem uma convicção, se a gente tem um enraizamento, se a gente tem uma cultura organizacional, se a gente tem uma meta, se a gente, na verdade, acredita em alguns objetivos aos quais a gente traça para o nosso mundo corporativo, para o nosso eu, para a nossa forma de ter, a oferir receita dentro desse universo, a gente deve ter dentro de um compartimento protegido e você nunca deva estabelecer muito além do que aquilo que o limite lhe dá. Por quê? Aí você vai ferir. Você aí fere a ética, você aí fere o seu caráter, você aí fere alguns princípios que vão lhe ofender e vão lhe fazer mal. Eu acho que se você limitá-los dentro de um equilíbrio, não perdendo de vista o foco ao qual você quer buscar, eu tenho certeza que, guardadas essas proporções, você vai atingir com louvor, com mérito e com bons costumes e retidão e integridade, ainda que austero, esses objetivos aos quais você delimitou. Adir, e com toda a sua experiência, como é que você enxerga esses novos empreendedores no momento atual que nós estamos no país? Como que você está enxergando, tanto da economia, né, da situação em que a gente está vivendo, como é que você está enxergando esses empreendedores? Por que eu te pergunto isso? Porque nós temos aqui no nosso universo, é inconstante, então a gente tem aqueles empreendedores que se jogam independente do que, eles querem alcançar um objetivo e vão com toda a fome do mundo. A gente tem aquele empreendedor com mais cautela, mais discreto. A gente tem aquelas pessoas, eu costumo dizer que o empreendedor é a pessoa, né? É o que eu acredito, o que me conduz a buscar um objetivo, né? Porque as pessoas confundem muito empreendedor com cargo. Ele não é um cargo, né? Só que a gente enxerga de tudo, absolutamente de tudo, e algumas coisas bem desenfreadas, outras bem contidas,
Como que você está enxergando isso hoje na nossa economia, no nosso país, nessa garotada, nesse pessoal mais novo, mais jovem? Qual que é a sua leitura? Veja, o mundo mudou, né? Esse novo normal, principalmente agora pós-pandemia, ele é algo diferente daquilo que a gente tinha até meados de fevereiro, que foi quando a gente tinha um cenário diferente. E eu acho que a cada ciclo das nossas vidas, a gente, na verdade, tem um ambiente diferente da qual a gente estabelece a nossa forma de buscar nossos resultados enquanto empreendedores, né? E o empreender, na verdade, é empreender em qualquer âmbito que você queira trazer, né? É empreender em qualquer tipo de vetor ao qual você acha que possa ser importante a você. Mas tem um ponto importante aí. O mundo de hoje, ele traz características distintas que talvez os jovens, principalmente os jovens empreendedores, eles estão mais energizados, estão mais sintonizados com esse mundo atual. Eu acho que eles têm uma capacidade de entrega muito mais veloz do que a qual eu estudei lá na década de 80, depois na década de 90, né? Eu acho que eles têm uma característica, se eles souberem aplicá-la dentro de um limite, dentro de um equilíbrio, né? Trazendo também para dentro um pouquinho das culturas, dos graus de cultura do mundo, não só do mundo virtual, do mundo presencial, lembrar um pouco da família, lembrar um pouco do colaborativismo, lembrar um pouco da cumplicidade, lembrar um pouquinho também do aspecto da elevação espiritual, eles vão conseguir ter mais sucesso do que a gente que somos de outra geração. No meu caso, especificamente, uma geração da de 60. Por que eu te digo isso? Porque eles rapidamente se adaptam ao meio. Eles rapidamente entendem qual é a forma com que a gente estabelece o meio intuitivo ao qual a gente estabelece as relações comerciais e empreendedoristas hoje existentes no país e no mundo. Quando eles conseguem, na verdade, usar essa sagacidade, no bom sentido, usar essa astúcia, no bom sentido, aliada ao momento e ao ambiente atual, ao qual eles contemporaneamente vivem, eles trazendo isso e não perdendo, aí um ponto importantíssimo, Cauane, não perdendo a relação família, a relação respeito, a relação aquela a qual a gente que tem, na verdade, uma doutrina de respeito ao ser humano, eles serão pessoas de sucesso. Eu diria para você que há que existir uma dose deste aprendizado, desse momento que eles vivem, somado a um aquele enraizamento ao qual a gente tem lá atrás e a gente não pode perder desde menino quando a gente estabeleceu em nosso laço e nosso berço familiar. Sabe que uma vez eu tive com você e isso é legal porque eu quero ajudar a passar também que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, o prazer, a sorte, não sei. Uma vez você disse para mim assim, ó, Cauana, você precisa escolher um lado e quando você escolher um lado, é esse lado que você vai jogar, vai estar no seu time. É mais ou menos isso. Isso vai estar no seu time. Fala para mim, explica para mim o que você quis dizer com isso e como que os nossos empreendedores podem aprender com essa, não sei, com essa frase, com esse ensinamento que você me deu e eu nunca mais esqueci. A gente tem o que eu quis dizer para você, e você até obrigado por lembrar, e obrigado se isso fez algum sentido. Eu fico muito feliz de saber, porque eu acho que a gente tem que tentar, sei lá, fazer coisas que possam fazer sentido e ter atitudes iguais, né, Cauane? Não adianta eu dizer algo aquilo que eu não pratico, mas eu pratico isso. O que eu quis dizer, e vale que também para o empreendedorismo, é o seguinte: a gente tem que ter posição, a gente tem que ter lado. Porque na vida, na verdade, você nunca vai conseguir atender todas as frentes. Você tem que ter uma posição muito firme e uma posição em cima da sua convicção, que você siga ela, independentemente de quanto você vai ser prejudicado nela ou não. Eu vou te dar um exemplo, principalmente no mundo político das empresas ou nas empresas em si. Você tem que ter uma postura a qual você acredita, você imprime e você, através de uma determinação, uma perseverança, você vai e busca ela. Não dá para você ficar em cima do muro, porque, na verdade, você não vai ser uma pessoa transparente, você não vai transmitir credibilidade. Você na verdade, vai mostrar uma situação em que as pessoas não vão poder confiar em você. Você vai dançar conforme a música para buscar seus objetivos em cima de uma situação que não é a Cauane em si. Agora, quando a Cauane tem uma posição e ela vai para cima e ela se posiciona, ainda que ela vá se criticar por um motivo qualquer, quer ela pessoal, na integridade ou na parte financeira ou na colocação a qual ela está na missão, aí
ela não pode pensar dessa forma. Então, a posição que eu quis dizer é, por exemplo, você está dentro de uma empresa que tem uma iniciativa de governo. Há que existir uma posição. Se o governo vai mudar, não tem problema. O importante é que o governo continue enquanto Estado. Agora, a sua posição enquanto aquele governo tem que ser a da lealdade, da fidelidade, da cumplicidade, independentemente de vocês serem vitoriosos ou não naquela aposta. E eu tenho certeza que o ciclo depois, ele inverte, o ciclo vira, e você, com esta posição, você se estabelece, se pereniza e se sustenta para os próximos objetivos aos quais o ciclo do universo vai lhe entregar. Isso é muito legal, né, Dir? Porque existe uma volaticidade, né, no ser humano. E por isso que eu pedi para você colocar para nós, porque o empreendedor é assim, hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra, hoje ele gosta do verde, amanhã do azul, e é importante, e como que eu enxergo, estando à frente aí tantas startups, que isso faz com que não se construa nada, faz com que pipoque em várias situações, em vários cenários, mas que não tenha de fato uma construção, uma consolidação. Então, esse seu conselho, essa sua orientação é muito legal. Para quê? Para que nossos empreendedores consigam enxergar isso do ponto de vista de onde eles estão, né? Com quem eles estão, como eles estão. Porque é muito importante você ter isso, essa consciência que isso faz total diferença, que isso pode sim refletir diretamente no que você está fazendo, até numa atitude sua, e pode afetar o negócio, né? E sem a gente perceber, sem querer, porque às vezes pode ser até inconsciente, mas acontece e afeta sim, se você não tiver isso muito claro e muito desenhado, né, para cada pessoa, em que momento ela está, como ela vai fazer, com quem ela vai jogar, a forma como ela vai jogar. E eu acho, às vezes, eu percebo aqui com os nossos empreendedores, com as nossas startups, que às vezes eles não sabem bem qual é o ponto em que eles estão e transitam muito entre muitas coisas, né? E isso acaba fazendo com que eles percam um pouco o norte, até mesmo de quem são eles, né? Isso, querendo ou não, afeta diretamente no negócio. E me diz uma coisa, como que a gente pode construir uma imagem política à frente de um negócio? Porque tudo é uma construção, né, Dir? Eu vejo isso e eu trago isso para o meu dia a dia. Tudo é uma construção. Mas como fazer esse passo a passo? Primeiro, você tem que ter uma identidade, Calmani. Aquilo que você falou anteriormente, corroborando com a nossa conversa, você tem que ter identidade. A gente tem que ter, na verdade, um emblemático ao qual nos representa. Você tem o seu emblemático ao qual você representa a forma que você é. E ele é muito mais, não porque você queira representar, e sim porque a Cauane em si é essa pessoa que está aqui hoje falando com a gente na forma, no modelo, no jeito e no jeito de conduzir as suas coisas. E vem por aqui. Então, primeiro, a identidade. A identidade é extremamente importante. Depois é o seguinte, quando você tem, na verdade, sua identidade que extrapola em cima daquilo que você é, você deve aplicar ela dentro de um limite de atributos aos quais você vai aplicar. Você tem que trazer isso para dentro de um ambiente ao qual você tem que entendê-lo. É muito difícil entender, mas quando você veste a organização, quando você veste a cultura organizacional, quando você entende as adversidades, você entende os comportamentos dos atores aos quais você vai estar reunido, quer ele ator externo ou interno, você consegue estabelecer com a sua identidade qual é o caminho que você vai tomar, qual é a forma com que você vai buscar seus objetivos dentro dessa ou aquela organização, dentro ou fora dela também. Por que eu te digo isso? Porque tudo vai muito em cima de uma habilidade que a pessoa tem, de uma sensibilidade para que ela consiga entender. Quando ela consegue entender o que ela é, a forma com que ela é, o jeito confortável que ela quer ser e consegue ser, adaptada a um ambiente ao qual hoje ela vive, eu tenho certeza que ela consegue atingir os resultados e consegue saber o momento de estar ou não estar dentro da organização. Existirão momentos em que você percebe que aquele momento, teu ciclo na missão, ele encerrou e deve existir algum outro tipo de ruptura, a gente chama isso de uma quebra de paradigma para encontrar um novo caminho. É natural. E quando é esse momento? Esse momento é o momento ao qual, a partir das habilidades as quais você tem
e você implementou, você percebe que não faz mais sentido no ambiente, que você não se veste mais no ambiente, que aquele não é um ambiente que lhe dá conforto, que lhe dá respeito e reciprocidade. Este é o momento de saída, cabeça erguida, porta da frente e sempre aguardando o novo ciclo que eu tenho certeza que o universo vai sempre te ofertar ao longo da sua carreira, quer pessoal, profissional, espiritual, ou da sociedade, ou de governo, ou de uma empresa privada. Então, pegando ali já o gancho para a próxima questão ali, quando o ambiente não te veste, adorei essa frase, viu, Adir? Quando o ambiente não te veste, é o momento certo de sair. Mas e vamos pensar assim, empreendedores são pessoas mais novas, pessoas que estão dispostas a tudo, que acham que existe uma resiliência, acham porque isso é muita inteligência emocional, é muita construção e às vezes não existe uma maturidade suficiente para ter essa certeza. Como perceber que o ambiente não te serve mais, que ele não te veste? Quando você perceber que a forma de você ser e a forma com que o ambiente lhe entrega, a forma dele entender a tua missão, ela não vai fazer mais sentido. Você vai perceber automaticamente que você vai ser alijada quando você, por todas as crenças que você aplicou, elas não estão dando mais eco, que elas não vão ser recíprocas, que elas não vão ter a resultante a qual você sabe que com aquela energia que você construiu, você não conseguiu o retorno que você esperava. Esse é o momento em que algo que você fez não está legal, ou é algo que o ambiente que você aplicou aquela estratégia, ela não correspondeu. Neste momento é o momento de sair. É o momento de sair porque você vai se ressignificar. Você vai encontrar um outro ambiente que possa fazer sentido para você. Você vai usar as suas habilidades ao máximo para que aquele novo ambiente possa ali estabelecer um caminho de crescimento e construção. E a partir daí você recicla de novo. Você se reinventa através de uma nova onda, de uma nova curva de rampagem, a qual por um longo tempo, de um determinado ciclo, você vai ser eficaz e vai trazer os resultados aos quais você se predestinou a fazê-los. Sabe, Adir, que ouvindo você falar aqui, é como se eu tivesse. Tomara que todas as pessoas que estejam ouvindo consigam visualizar isso. É como se nós estivéssemos num caminho e você vai construindo cada passo daquele caminho se fosse uma jornada na vida, né? Pegando, visualizando aquele caminho de filme, que é um caminho de estrada de chão, e aí você vai passando cada etapa, cada passinho, como ser conduzido para chegar lá. E aí, fazendo um consolidado dessa nossa conversa, porque o nosso tempo está chegando ao final, até para a gente encerrar, com a sua experiência, como construir um caminho de sucesso. Você fala muito de espiritualidade, você fala muito do profissionalismo, você fala muito do ser humano, que é muito legal, sai um pouco da parte técnica, embora conduza com muita técnica isso. Como que você diria construir um caminho de sucesso para pessoas novas que estão começando, que acham que é uma coisa, mas na verdade é outra? O que você diria para nós? Para construir um caminho de sucesso, a pessoa, o indivíduo, na verdade, o profissional, ele tem que entender assim, será que ele se concebeu corretamente? Será que ele optou por uma escolha a qual ele realmente tem todas as habilidades das quais ele vai precisar como instrumentos de crescimento e de potencialização para a qual ele vai querer fazer? O ponto principal, ele é o ponto de partida, é da origem. Enquanto ele não entender de que ele está concebido, está forjado dentro de algo que fez todo sentido para ele, de algo que ele construiu, de algo que ele entendeu que fosse o melhor para ele, ele não vai conseguir ter sucesso, não vai conseguir ser eficaz. Ele vai conseguir ser eficaz na construção do sucesso dele quando ele conseguir, através dos atributos aos quais lá na raiz de criança ele criou, e lá nas raízes das escolhas ele conseguiu fazer, ele materializou, ele conseguiu construir aqueles objetivos com as evidências as quais o mercado vai poder apresentar para ele, e a partir daí, utilizando desse enraizamento daquela base estrutural que ele criou,
contemporânea ao momento atual, com aquilo que os instrumentos tecnológicos possam dar a ele, ele consegue aplicar dentro de um ambiente. Este é o momento da construção, este é o momento em que ele pode dizer que ele constrói uma carreira de sucesso. Ninguém vai construir uma carreira de sucesso se não tiver, por si mesmo, construído algo que seja forte, que seja enraizado, que seja algo que ele consiga fazer com uma naturalidade, sem nenhum esforço qualquer. Quando ele não consegue ter esses atributos dentro do eu dele, dentro daquilo que o coração dele diz, ele não vai reproduzir isso para as organizações, ele não vai ser um empreendedor de sucesso e não vai construir uma carreira de sucesso, inclusive financeira, se ele não conseguir estar dessa forma. Então, o estar dessa forma, no eu nosso, de cada um, faz com que seremos construtores de um futuro promissor, perene e sustentável, Cauane. Adir, é uma delícia falar com você, é um aprendizado constante, é muita informação. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo, porque não faltariam assuntos para a gente aprender com você. Eu agradeço imensamente a sua participação, muito, muito, muito. Que bom que você pode contribuir um pouquinho do que eu aprendi com você, do que eu aprendo conversando com você, e que os nossos empreendedores também possam levar isso para os seus dias, né? Para a sua experiência aí no dia a dia, que às vezes é tão difícil. Então eu deixo um beijo enorme para todos que estão nos assistindo. Nos acompanhem no canal do Condor Connect, do Rick Mais. E o meu muito obrigada, Adir, pela sua participação. Eu que agradeço, estarei sempre de pé à ordem para você e para nossos amigos aí, que serão empreendedores de sucesso, e que tenho certeza que em momentos oportunos, assim, a gente vai consolidar e vai comprovar de que aquilo que a gente imaginou que para eles pudesse acontecer, o universo vai conspirar a favor deles e estaremos aí felizes de saber que eles conseguiram chegar lá. Meu forte abraço, de pé à ordem sempre, e meu muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.